Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo das pedras preciosas. Muito obrigado por sua audiência. Mas antes, se você gosta de vídeos sobre a Bíblia, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho e deixe o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos e familiares. Agora, vamos ao conteúdo. Berilo e o apóstolo Tomé, parte 6. O martírio de Tomé. Quando chegou a Malabar, pois havia uma espécie de colina que tinha uma caverna. A princípio ele ficou naquela caverna, mais tarde os irmãos construíram uma casa para ele, e até hoje é turística a casa de Tomé. As pessoas vão lá e mostram-lhes a casa e o túmulo de Tomé em Malabar, porque ele morreu em Malabar, ele foi morto. Ele voltou para Malabar, ele costumava orar às vezes com os discípulos naquela caverna, e às vezes ele saia perto da caverna. Tomé tinha o costume de fazer cruzes de pedra nos lugares onde havia evangelizado. Ele deixou aquela cruz como uma memória do Filho de Deus. Ele falou com eles sobre o único Deus que havia enviado seu Filho. Há um lugar em Malabar chamado Melapora. Ali o apóstolo Tomé, depois de ter evangelizado por muito tempo, estava uma vez orando na caverna onde costumava rezar, às vezes sozinho, às vezes com seus discípulos, mas um rei chamado Misdi conspirou com os sacerdotes brâmanes, e eles sabiam onde Tomé costumava ficar sozinho, e sabiam que ele estava sozinho naquela caverna. Quando ele estava orando, eles vieram, a conspiração de Misdi com os brâmanes, e eles encontraram Tomé orando na caverna, e o lançaram com uma lança. Eles atiraram dardos e lanças nele e o mataram, mas ele não morreu lá. Eles ouviram os gemidos e fugiram. Tentou sair da caverna para chegar ao local onde havia a cruz de pedra, onde os irmãos se encontravam, e ali, abraçando a cruz, Tomé morreu. Até o sangue de Tomé está naquela pedra. Mais tarde, os cristãos escreveram parte da história de Tomé naquela pedra, e ela existe até hoje. Existe uma denominação oriental chamada Igreja Sírio-Malabar de Tomé, de Mar Toma, ou seja, Tomé. Eles falavam em aramaico ou siríaco, mesmo lá, teve que ser traduzido do siríaco para outras línguas, e aquelas igrejas que surgiram lá, que chegaram depois, não quando Tomé as fundou, mas depois, elas se tornaram a denominação Igreja Sírio-Malabar. Ele tinha contatos com as igrejas de Alexandria e Pérsia, isto é, onde Mateus morrera e onde Tadeu, Bartolomeu e ele também haviam evangelizado. Essas igrejas tinham comunhão e cartas foram trocadas, a igreja de Alexandria, as da Pérsia e as da Índia. E também, além dessa denominação, existem aqueles chamados de cristãos Malabar. Até hoje eles mantêm seu cristianismo desde a época do apóstolo Tomé. Quando os portugueses, na época das grandes viagens do século XV, quando Colombo descobriu a América, os portugueses foram fazer uma digressão pela Índia. Quando chegaram a Malabar, encontraram as tradições do apóstolo Tomé. O apóstolo Tomé havia evangelizado. Eles mostraram-lhes qual era a casa de Tomé, que era o túmulo de Tomé. Os cristãos afirmam vir da evangelização de Tomé. Infelizmente houve um problema em Malabar. Depois que o apóstolo Tomé morreu, cerca de 90 anos após a morte de Tomé, um místico chamado Manikabachar veio e tentou enganar vários, e vários foram enganados por aquele místico hindu que também realizou milagres como Tomé. Mas então cerca de 160 famílias deixaram o grupo que se extraviou e deixou Melapora, permanecendo em Malabar. Essa é uma vasta costa. Dessas 160 famílias, a tradição continuou por 21 séculos até os dias atuais. Existem as igrejas que trouxeram a tradição do apóstolo Tomé. Realmente o homem-chave na Ásia, as portas do Oriente, e que foi ainda mais longe, na China, foi o apóstolo Tomé. Passados alguns séculos, os da Pérsia continuaram a manter contato, e Alubem da Pérsia e seus companheiros foram e fizeram contato com os cristãos do oeste da China, região oeste da China, e surgiu um grupo cristão, adaptaram o evangelho, não que o mudassem, mas como diz o apóstolo Paulo: tornei-me judeu, para o grego, a religião e as tradições daquela região eram as do taoísmo. Então, eles apresentaram o evangelho em uma linguagem que os taoístas pudessem entender, e há algum tempo foram descobertos documentos daquela época, onde você pode ver como os cristãos apresentavam o evangelho aos taoístas.
Os taoístas são aqueles que seguem Lao Tzu. Lao Tzu foi um grande líder religioso no século 6 a.C., que fundou uma religião oriental chamada taoísmo. Assim como existe o budismo e o confucionismo, existe o taoísmo Lao Tzu. Até agora existem taoístas aqui na Colômbia. Mas digamos, do resto do que restou de Tomé e do contato das igrejas da Índia e da Pérsia, eles enviaram gente para restabelecer os contatos da China, e surgiu no oeste da China uma comunidade cristã, da qual até mesmo seus documentos foram encontrados agora. O chamado Evangelho de Tomé. Os primeiros fragmentos do que foi chamado de Evangelho de Tomé foram encontrados em grego. Tomé registrou as palavras de Jesus em uma lista de 114 palavras. Jesus disse tal coisa. Jesus disse tal coisa. Eles lhe perguntaram e ele respondeu. 114 palavras de Jesus. Ele não está contando uma história, mas compilando as palavras de Jesus. Primeiro em grego. Grenfell e Hunt foram dois dos pesquisadores acadêmicos que encontraram os fragmentos de Oxirrinchus em uma localidade de Oxirrinchus, no norte do Egito. É assim que eles são conhecidos pelos eruditos. Os fragmentos de Oxirrinchus, onde aparecem os ditos de Jesus registrados por Tomé, mas não há mais de um século. Em 1945, isto é, o século passado, um pouco menos de meio século, em Nagamadi, que é uma cidade do Egito, um pouco mais ao sul, porque você sabe que Thomas ia para baixo, e lá estava o Mateu, que era o companheiro do Tomé. Tomé passou por lá para a Etiópia e depois foi para o Mar da Arábia, ao sul da Arábia. Lá em Nagamadi foi descoberto que os gnósticos tinham uma biblioteca. Um camponês que estava arando encontrou uma ânfora e disse: "O que é aqui?" Ele descobriu isso e descobriu que era uma coleção de pergaminhos. Era uma biblioteca dos gnósticos. Mas acontece que, entre os livros que os gnósticos tinham, estava o Evangelho completo de Tomé, os 114 ditos que Tomé compilou, apenas alguns ligeiramente tingidos de gnóstico. Quando você compara a versão grega encontrada em Oxirrinchus, é um pouco mais pura do que a encontrada na língua copta. Foi traduzido do grego para o copta, que é a língua do Egito, Etiópia, Eritreia, Sudão. Esta versão copta é levemente inclinada para o gnosticismo, mas de qualquer maneira eles são comparados com os mais velhos de Oxirrinchus e podem ser corrigidos. Desses 114 ditos do chamado Evangelho de Tomé, 80% coincidem com os dos 4 evangelhos, o que Mateus, Marcos, Lucas e João mencionam. Dos 114 provérbios do chamado Evangelho de Tomé, 80% é consistente com os dos evangelhos, e 20% são ditos desconhecidos, ditos que não se conhecem, mas que têm o mesmo estilo de Jesus. Acho que foi este o momento de dar a conhecer estas coisas aos irmãos, que existe a tradição de Tomé, que é uma das mais fortes, e alguns documentos que são atribuídos à compilação que Tomé fez das falas de Jesus. Tomé e a tribo de Levi. A tribo dos irmãos Levi. Gostaria de dizer uma coisa final sobre Levi, porque a tribo de Levi é aquela que corresponde a Tomé. E vamos perceber que o mesmo processo de berilo que aconteceu com Tomé, acontece com Levi. Em Malaquias 2, observe primeiro como Levi empalidece e depois como ele fica novamente colorido como berilo. Jacó profetizou a Levi e Simeão que eles haviam sido muito violentos quando reagiram ao estupro de Diná. Jacó disse a eles: "Eu não concordo com vocês, com essa violência sua, então por causa da sua violência eu vou espalhar vocês." E apenas as tribos de Simeão e Levi foram espalhadas entre as tribos de Israel. Aqui em Malaquias 2:8, o Senhor falando aos sacerdotes e levitas, diz: "Mas vós vos desviastes do caminho, você fez com que muitos tropeçassem na lei, você corrompeu o pacto de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Portanto também te fiz vil e humilde diante de todo o povo, assim como não guardaste os meus caminhos, e na lei, respeitas as pessoas." Levi deveria representar o sacerdócio porque os sacerdotes eram levitas, eles por trabalharem nas coisas da fé, mas mal, eles se rebaixaram aos olhos do povo. As pessoas não confiavam mais naqueles que lideravam a religião porque eram pessoas más. Foi então que Levi ficou pálido. Mas então ele diz: "Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim." E de repente o Senhor, a quem você busca, e o anjo da aliança, a quem você deseja, virão ao seu templo.
Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. E quem pode suportar o tempo de sua vinda? Ou quem vai conseguir ficar em pé quando ele aparecer? Porque ele é como um fogo purificador, e como sabão para pias. Mas veja o que ele fará. E ele se sentará para refinar e limpar a prata, porque ele purificará os filhos de Levi, ele os refinará como ouro e prata, e eles trarão uma oferta justa ao Senhor. Percebemos que Levi recupera suas cores, graças à fornalha, graças à obra do Senhor, perde a palidez e volta a adquirir cor. A bandeira de Levi é branca, preta e vermelha. Tomás, Levi e Berilo correspondem ao mês de Bu, que é o 8º mês, que vai da 2ª quinzena de outubro à 1ª quinzena de novembro. Obrigado por assistir até aqui. Chegamos ao fim do estudo sobre a pedra preciosa berilo. Não percam os próximos vídeos, graça e paz, irmãos e irmãs.